Bíblia encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 14. Farei a leitura dos versos 1 a 14, e a amada igreja pode assim acompanhar a leitura. Êxodo, capítulo 14, versos 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Louvado seja o nome do Senhor, que nos providenciou a sua palavra e nos traz a riqueza do seu conhecimento, está diante dos nossos olhos. Você percebe no texto sagrado que por duas ocasiões está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. E eu quero conversar com você um pouco nessa manhã, justamente sobre esta questão. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Interessante isso. Por que Deus endureceu o coração do Faraó, do Egito? Em Êxodo capítulo 5, apenas para nos situarmos em relação ao texto que nós lemos, voltamos então, não precisa abrir a palavra, mas lá em Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão, sob as ordens do Deus Todo-Poderoso, pediram a Faraó para deixar sair o povo do Egito. O coração duro de Faraó, ao contrário,
aumentou ainda mais a carga de trabalho sobre os israelitas. Não se fornece a nós, teus servos, a palha, e contudo nos dizem, façam tijolos. Aí nós percebemos aqui a mão pesada de Faraó. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Então responde Faraó, preguiçosos, isso é que vocês são, preguiçosos, lá no capítulo 5. Por isso estão dizendo por aí, vamos oferecer sacrifícios ao Senhor. Voltem ao trabalho imediatamente. Vocês não vão receber palha alguma. Continuem produzindo a cota integral de tijolos. Está lá no capítulo 5, versos 16 a 18. E então os capatazes foram reclamar para Moisés e Arão. Aí nós vamos para o capítulo 6. Deus promete, depois da reclamação dos capatazes, que eram pessoas sob as ordens dos egípcios, a trabalhar e a colocar os olhos como vigilantes sobre os escravos. Mas depois dessa reclamação, no capítulo 6, Deus promete libertar seu povo por juramento que fez Abraão, Isaque e Jacó. Mas o povo não lhe deu ouvidos. Não só o faraó endurece o coração, como o próprio povo não deu ouvidos às palavras de Moisés. Vemos aqui os ouvidos fechados, também como consequência de um coração duro. Então Moisés orou a Deus, colocou 3 dificuldades diante do Senhor: o coração duro de Faraó, o coração duro do povo e a sua limitação em falar. Muitas vezes nós somos assim também. Esse assunto é para aquela tal pessoa, não é para mim. Alto lá, Deus tem um chamado para você. Vamos ao Êxodo 7. Deus então afirma de forma surpreendente: eu endurecerei o coração de Faraó, ele não vos deixará ir, muito embora multiplique sinais e maravilhas no meio do Egito. Temos aqui 3 vezes em que Deus fala que vai endurecer o coração de Faraó. Verso 3, 13 e 22 do capítulo 7. Temos no capítulo 8, versos 15, 19 e 32, a mesma sentença, Deus endurecendo o coração de Faraó. Temos no Êxodo 7, versos 7, 12, 34 e 35. Êxodo capítulo 10, versos 1, 20 e 27. De maneira que lá no Êxodo 10, 27, o coração de Faraó estava tão duro a ponto de querer matar Moisés, pois as pragas já estavam assolando o Egito. E no capítulo 11, pelo poder de Deus que operava na vida de Moisés, tanto os conselheiros de Faraó, como todo o povo egípcio, já o tinham em alta estima. Verso 3, pois isso vinha da parte de Deus. Versos 9 e 10. Capítulo 12, você conhece muito bem esta passagem. Fala sobre a última praga, a morte dos primogênitos, e instruções a respeito da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, toda a história do sangue do cordeirinho, pichado nos umbrais das portas. Então, quando o anjo da morte, passasse pela casa e visse aquele sangue, ele passava por cima dela e a pessoa ali, ou o primogênito, era preservado. Páscoa significa passagem. E no capítulo 12, verso 36, finalmente Faraó deixou o povo ir, após 430 anos de escravidão. E por fim, neste capítulo 14, que nós acabamos de ler, versos 4, 8 e 17, Deus endureceu o coração de Faraó. O povo reclamou, mas Deus deu o livramento. Em 10 capítulos deste livro, lemos a expressão, Deus endureceu o coração de Faraó por 17 vezes. Coração endurecido literalmente significa um coração pesado. De acordo com algumas crenças egípcias, os deuses pesariam o coração da pessoa após a morte. E este peso seria numa balança, onde de um lado estaria uma pena, simbolizando a sabedoria, e do outro lado o coração da pessoa. Se o coração fosse mais pesado,
já havia ali um Deus furioso prestes a derrotar ou a destruir, devorar aquela pessoa. Mas no hebraico, o coração endurecido é descrito como um coração tomado pelo pecado, e isso lhe torna pesado diante do Senhor também. Mas a pergunta ainda continua no ar. E ela precisa ser respondida, e vamos responder à luz da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, longe de especulações. Nós não somos um povo de especular as coisas, somos um povo de estudar a palavra de Deus. E por isso nós nos alegramos no Senhor, porque não sairemos daqui sem a sua instrução sagrada. Você crê nisso? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Em primeiro lugar, porque Deus não estava tratando com uma pessoa justa. Coitadinho do Faraó, sofreu, apanhou, veja quantas pragas veio sobre o Egito. Faraó, ele mereceu, por causa da sua impiedade, o juízo de Deus, porque Deus é santo, Deus é maravilhoso, Deus é cheio de graça, de bondade, de perdão, de misericórdia e favor. Deus não admite na sua presença um coração ímpio, tomado pelo pecado, governado pelas suas próprias ações. Faraó estava ofuscando a glória do Deus Todo-Poderoso, pois ele se colocou como Senhor de todas as terras. É assim que acontecia naqueles dias. E a glória de Deus, ele não divide com ninguém. Em primeiro lugar, Deus endureceu o coração de um ímpio, não de um justo. Afinal, não há um justo sequer sobre a terra, nos diz o apóstolo Paulo. Todos igualmente pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, pecaram, todos. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque todos pecaram e todos carecem da glória, da manifestação, da revelação de Deus. Todos pecaram. Todos nós aqui somos pecadores por natureza. Nós fomos concebidos em pecado nos concebeu a nossa mãe. Viemos a este mundo em pecado, não fomos alterados na nossa essência por conta da sociedade degenerada ao nosso redor, já é da nossa natureza. Viemos assim para este mundo, e não era diferente com Faraó. Faraó imaginava que tinha todo o poder em suas mãos. Faraó imaginava que poderia mandar e desmandar em quem quer que fosse. Faraó tinha à sua disposição tanto carrascos como aqueles que lhe serviriam para lhes pagar os impostos. Faraó tinha à sua disposição escravos para lhe servir dia e noite. E Faraó não admitia ser contestado. Faraó não admitia ser confrontado, e ali estavam dois homens simples, um escravo e outro pastor de ovelhas. Chegam diante de Faraó no palácio: deixa o meu povo ir, diz o Senhor Deus, para que lhes prestemos adoração e honra lá no deserto. E Faraó veio teimando e teimando, porque isso vinha do Senhor. Deus endureceu o coração de Faraó, porque Faraó é ímpio, mas Deus endureceu o coração de Faraó, porque acima disso tudo, Deus é soberano. Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Deus que sustenta todas as coisas que foram criadas e formadas. E Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, Ele pode fazer isto para cumprir com o propósito que Ele mesmo jurou e estabeleceu a servos no passado, Abraão, Isaque e Jacó. Deus libertou o seu povo da escravidão, por amor da sua própria promessa, feita há muitos anos antes. Mas não apenas isto, Deus não apenas endureceu o coração de Faraó, porque este era ímpio. Deus endureceu o coração de Faraó também para manifestar a sua glória. Percebam no verso 18 do capítulo 14: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então tudo isto é até aceitável diante dos nossos olhos. Que bênção!
Deus endureceu o coração de Faraó porque Faraó era ímpio. Deus endureceu o coração de Faraó porque Deus é justo, Deus é soberano, Deus é verdadeiro. Mas tem uma coisa aqui em terceiro lugar, que me chamou muito a atenção. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus o fez para amolecer o coração do seu povo. Essa é a verdade bíblica que mais me impressiona no texto. Deus endureceu o coração de Faraó para amolecer o coração do seu povo. E agora eu quero ir para algumas aplicações, para algumas questões práticas para mim e para você, porque este texto falou muito ao meu coração. Nós temos muitas vezes o hábito de dizer: o coração de tal pessoa é tão duro que ela não ouve mais a palavra de Deus. O coração de tal pessoa precisa ser amolecido diante do Senhor. Como aquele irmãozinho tem o coração de manteiga diante de Deus, como aquela irmãzinha tem o coraçãozinho tão mole diante do Senhor. E nós gostamos de olhar para pessoas com o coraçãozinho bem molinho na presença de Deus, não é verdade? Quando você pôs os seus pés aqui nesta manhã e louvou o Senhor, talvez um pouquinho tímida de levantar as mãos, Deus trouxe você para cá porque Ele está amolecendo o seu coração. Há muitas diferenças que ainda precisam ser acertadas, há muitas situações que precisam ser resolvidas, talvez muitas mágoas no seu coração que impedem você de ser de fato uma pessoa livre. Mas permita-me lhe dizer uma coisa, de acordo com a palavra de Deus: Deus pode amolecer o teu coração e providenciar a libertação e a liberdade que você tanto quer, amado irmão e amada irmã. E vamos tocando em alguns pontos aqui que eu fiquei refletindo na palavra do Senhor. Quando Faraó ordenou, e ele mesmo foi em seu carro, no encalço dos israelitas que estavam no deserto, tendo à frente deles o Mar Vermelho, esses israelitas puseram os olhos lá, naquele exército gigantesco, numeroso de Faraó, e se apavoraram, chegaram diante de Moisés, e isso me cortou o coração quando eu li no texto, me cortou o coração. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. É uma lástima a que ponto pode chegar aquele que se diz filho e filha de Deus, a ponto de abrir mão da sua filiação em Deus por meio de Cristo. Quando nós colocamos os olhos nas agruras, nas tempestades desta vida, corremos este risco. É um perigo para a fé cristã. Muitas notícias, os jornais estão noticiando, amados irmãos, tantas questões que tomam o nosso coração, e o nosso coração fica pesaroso, choroso, lamurioso. Mas eu orei por isto, eu pedi, eu intercedi, eu clamei, eu chorei, e parece que Deus não respondeu às nossas orações. E o povo de Israel sentiu da mesma forma. Quanto mais Moisés, quanto mais Arão falam diante de Faraó, mais cargas nós recebemos sobre os nossos lombos. Parem de falar, parem de questionar, não abra mais a boca diante do Faraó, não pregue mais a palavra de Deus, vai piorar a coisa. E as coisas pioraram. Ficou muito mais difícil do que eles já estavam imaginando. Já eram escravos, não havia mais dignidade no coração deles. Eles eram pessoas maltratadas, pessoas que eram alimentadas com cebolas. Esse povo teve o coração tão duro lá no deserto, que passaram a se lembrar: ai, que saudade tínhamos das cebolas,
quando se depararam com situações onde não havia água, onde Moisés teve que fazer jorrar água da pedra. Esse povo estava sentindo saudade de cebola, gente do céu. Não tinha carne, não tinha alimento digno. Eram escravos, eles sentiram saudades da escravidão. Pode uma coisa dessa? O povo de Deus sentir saudade da escravidão? Não pode. É incompatível com o chamado de Deus, é incompatível com a fé cristã, é incompatível com a nossa jornada, é incompatível com o nosso serviço a Cristo, amados. E então vem Moisés, ouvindo aquelas lamúrias: não tenham medo, não tenham medo, não desistam, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O livramento do Senhor é para hoje. Deus quer te livrar destas amarras hoje. Deus quer te livrar das suas dúvidas hoje. Deus quer que você seja uma criatura mais do que vencedora, porque você passa a ser filho e filha. Deus te dá essa liberdade em Cristo hoje, pelo sangue da eterna aliança hoje. Veja o livramento hoje que o Senhor lhes trará, mas fique firme hoje, amanhã e depois. Nunca desista de servir a Cristo, custe o que custar. Vale a pena servir ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser glorificado, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aí você fica preocupado quando você lê notícias das mais estarrecedoras, notícias onde o aborto passa a ser questão de saúde pública. Você fica estarrecido. Você fica estarrecido sabendo que pode perder a sua liberdade de expressão, porque há intenções em regular a mídia. Você fica preocupado. Você fica preocupado diante de uma economia outrora em ascensão, agora fragilizada. Empresas demitindo as centenas, milhares de pessoas. Você fica preocupado. Você fica preocupado, talvez não com a alta do dólar. O que eu tenho a ver com a alta do dólar? Isso vai impactar lá no mercado, na cesta básica. Você fica preocupado. Você fica preocupado com notícias onde o próprio trabalhador, ganhando um saláriozinho mínimo, vai ser taxado também. Já luta na sua vida. Você se sente preocupado com o colapso que a nossa nação tem sofrido em sua moral, em seus bons costumes. Onde estão os jovens valorosos de hoje? Onde estão os jovens determinados, os adolescentes? Por isso, você pensa que só um acampamento vai resolver o problema do teu filho, vai resolver o problema da tua filha, que é adolescente, que é jovem? Não vai resolver. O problema para as próximas gerações a solução para o problema desta geração, ou das próximas, é Cristo, Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Não tenham medo, não tenham medo, nos diz a palavra de Deus. Como você se sente ao ver os altos escalões da sociedade, onde aconteciam as orações ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, sendo substituídas por manifestações a divindades pagãs? Como você se sente? E nós oramos para que isso não acontecesse. Sim ou não? E lutamos para que isso não acontecesse. Sim ou não? Oramos, clamamos, mas os dias parece que ficaram ainda piores. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que você não desista. Não endureça o seu coração. Que o Espírito Santo esteja amolecendo o teu coraçãozinho, criando em você um espírito inabalável. Que o Espírito Santo de Deus possa lhe dar coragem, ainda que os dias sejam difíceis. Que o Espírito Santo, apesar do mundo dizer, você não é bem-vindo aqui, você não é bem-vinda aqui, lhe dê a determinação e a tenacidade de permanecer fiel
Não importa o que aconteça, seja fiel a Deus, por meio de Jesus Cristo. Seja fiel a Deus, ainda que sejamos o povo da contracultura. Seja fiel ao Senhor. E abra o coração. Espírito Santo, vem de fato renovar o meu compromisso contigo. Vem amolecer o meu coração. Perdoe os meus pecados, por achar que, por eu ser alguma coisa, o Senhor iria responder à minha oração. O Senhor faz isso, porque o que mais importa é um coração amolecido, na tua presença, do que um espírito altivo. Então amolece meu coração. E não permita que eu desista das lutas do dia a dia. Você jovem, você adolescente, você foi feito para lutar. E nessa luta Deus fez você mais do que vencedor. Porque há uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. E a palavra é deste servo do Senhor Moisés. Não tenha medo. Acalme-se. Não tenha medo, acalme-se. E você vai ver a glória do Senhor hoje. Deus te abençoe. Deus te guarde. Ele é o teu protetor. Ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro presente no dia da tribulação. Não tenha medo. Coragem. Deus te libertou. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele te perdoou. Te fez mais que vencedor. Mais que vencedora. Levante a sua cabeça e corre em direção a Cristo. Não importam as circunstâncias. Deus está no controle de tudo. Faraó estava no controle do Senhor. A situação estava no controle do Senhor. Os egípcios estavam sob o controle do Senhor. E o povo de Deus está sob o seu controle. Mas cabe a você nesta hora tomar a decisão. Senhor, amolece meu coração, para que eu te sirva em espírito e em verdade. E é por meio desse coração mais molinho ainda, coração do nosso eterno Jesus, que nós somos bem-aventurados. Já imaginaram Jesus com o coração duro? Já imaginaram isso? Lá na glória, o Pai Celestial olha e filho, o coração do meu povo está tão duro. Por ser um coração tão duro dessa gente, eu não tenho outra solução senão exterminá-los. Então, filho, vai e torna-te o mediador e o representante dessa turma. Já pensou se o coração de Jesus fosse duro? Eu? Morrer por esse bando de coração duro? Vou não, papai. Vou não. Já imaginaram se Jesus tivesse o coração duro? Mais uma prova de que o nosso Deus, em Cristo, tem um coração tão molinho. Ele quer que nós caminhemos de acordo com a natureza dele. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.